Todos os cristãos estão salvos? Somos salvos completamente? E cristãos salvos, mas ainda estão lutando? Por que tanta diferença entre os que seguem a Cristo? A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Hoje, na nossa série A Liberdade que Você Busca, nós vamos responder essas perguntas que são cruciais na nossa caminhada de fé. Hoje, nós vamos desvendar a salvação em 3 tempos. Põe atenção nisso. A salvação em 3 tempos. Hoje você vai entender que a salvação não é um evento único. A salvação é uma jornada completa que te liberta de todas as áreas da sua vida. Estou falando do passado, presente e futuro. Liberto em todas as áreas da sua vida. Prepare-se para a clareza e libertação para a tua vida nesta hora. Fica até o final, amém? A compreensão que você vai ter aqui pode realmente transformar a sua visão de salvação e te impulsionar para a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Então, já quero te pedir, você que está conosco, amém? Tá? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Nós estamos tendo muitos visitantes no canal. Mas eu quero te desafiar, você que nos visita, cogite-se aí, né, da ideia de se inscrever no canal e nos ajudar nesse crescimento, amém? Tá? Você deixa também o teu like, amém, querido, para poder aí nos impulsionar aí, amém, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo. Não esqueça de clicar no sininho para que as notificações de postagens cheguem até você. E para mim o mais importante dentro de tudo isso é você compartilhar esta mensagem com alguém, se ela edificar a tua vida, amém? Quero te pedir para você ser um missionário, uma missionária, levando essa mensagem de edificação para alguém, em nome de Jesus. Bem-vindos à Escola de Valentes da Fé. Vamos aí iniciar esta jornada, amém, de compartilhamento da palavra de Deus. Na série a qual nós estamos ministrando, a liberdade que você busca, nós estamos aí falando sobre o plano de amor de Deus, o plano de salvação, amém? Nós estamos aí no AEIOU da caminhada cristã e hoje nós queremos falar sobre a salvação em 3 tempos. A salvação ela é um tema crucial na fé cristã. Mas muitas vezes nós nos deparamos com questionamentos. Nós começamos aí essa série, esse estudo de hoje, trazendo alguns questionamentos. E eu quero te trazer à tona aí alguns desses questionamentos, como todos os cristãos realmente estão salvos? Realmente somos salvos completamente? Por que tanta diferença entre os cristãos e como explicar a existência de cristãos oprimidos? Existem cristãos oprimidos, amém? Então eu quero procurar nesse encontro te responder essas perguntas cruciais. Então, para que a gente possa trabalhar nessas perguntas que são cruciais à nossa caminhada de fé, nós precisamos compreender que a salvação é um processo multifacetado. A salvação é um processo que se desenrola em 3 tempos distintos. Eu quero compartilhar essa visão para que você possa entender este processo da salvação na vida do ser humano. Então vamos lá? Então hoje a lição nos guiará através do que? Desse ensinamento, através desse entendimento mais profundo da salvação, amém? Esse ensinamento revelado através das Sagradas Escrituras, a qual se manifesta em 3 tempos distintos, abrangendo a relação do ser humano na sua totalidade. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te traga entendimento e clareza naquilo que nós vamos compartilhar. Pois bem, conforme eu costumo dizer, você está na escola
do Espírito Santo, amém? Deixa ele ministrar na tua vida e trazer a relação e a revelação daquilo que ele tem para você nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar com a palavra difícil, tripartite, amém? O homem tripartite. Na teologia cristã, a visão tripartite, ou dentro da visão da tricotomia, ela sustenta que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo, amém? As três partes que geram um todo no ser humano. Existem a visão teológica cristã da dicotomia, amém? Tá? E eu não quero aqui rebater essa questão teológica, mas eu quero trazer aquilo que nós temos um entendimento, aquilo que nós cremos, amém? Mas quero respeitar todas as posições dos amados, viu, querido? Se você é dicotomista, amém? Quero respeitar o seu posicionamento, tá bom, querido? Mas o importante é a gente saber esses três tempos da salvação para a nossa vida. Então, quando falamos de salvação, ela deve abranger todas essas dimensões para ser completa e verdadeira. Por isso que a primeira pergunta que eu coloquei aqui, ou uma das perguntas, é que o cristão é salvo completamente, justamente para que a gente possa entender que essa plenitude de salvação, ela precisa estar imbuída no espírito, na alma e no corpo, nessas três partes do ser humano. Então, a gente precisa relembrar alguns fundamentos antes da gente se aprofundar na nossa lição, amém? Tá? Então, antes de tudo isso, vamos recapitular aí alguns pontos essenciais. Primeiro, a salvação existe. Deus oferece uma solução para todos os problemas que afligem o ser humano. Segundo, a salvação vem do Senhor. A salvação ela é um presente de Deus, que só pode ser alcançado através de um relacionamento pessoal com Deus, amém? Só pode ser alcançado através da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar ao Senhor, amém? Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. O terceiro ponto que nós precisamos entender é que o caminho é sobre o caminho da salvação. O caminho da salvação é negar a si mesmo, o caminho da salvação é crer em Cristo e seguir o método divino através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele traz para a gente, amém, e apresenta para a gente aí os pilares para a gente alcançar a nossa salvação. Então, amado e amada, para que a gente possa aí caminhar nesse crescimento, neste plano de salvação ao qual nós estamos ministrando nessa série, hoje nós vamos entender sobre os três tempos da salvação. Conforme a gente já começou no processo introdutório da nossa lição, a salvação não é um evento único e instantâneo. A salvação ela é um processo contínuo, que se manifesta em três fases distintas na vida do ser humano. Então, o primeiro tempo da salvação, você que gosta de anotar, e eu quero te desafiar a participar dessa escola de valentes da fé com papel, caneta e sua Bíblia na mão. Então, se você não tem nada disso agora, dá um pause, amém, nesse vídeo. Vai lá, pega papel, caneta, para você fazer as suas anotações, amém? Porque a gente esquece das coisas. E pode ter certeza, no final dessa lição, mas durante a semana, eu vou te mandar aí um link para você fazer aí um quiz de perguntas sobre essa lição, amém? Quero te desafiar aí a responder esse quiz de perguntas. Amém, queridos? Então vai lá, pega papel, caneta e a sua Bíblia e vamos prosseguir na lição. Show! Você já deu clique, então vamos prosseguir aí no nosso descobrimento, na revelação daquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós. O primeiro tempo da salvação vai nos apontar para o tempo da salvação passada. O que é a salvação passada, pastor William? É aquele momento em que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos perdoados de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Então, o primeiro tempo da salvação fomos salvos da culpa e da penalidade do pecado.
Amém? Nós fomos. Você já foi salvo da culpa da penalidade do pecado. A culpa e a condenação que passavam sobre nós são removidas e somos agora reconciliados com Deus. É isso que eu quero te dizer. Agora você está reconciliado com Deus, amado e amada. Essa é a salvação que nós recebemos no momento da nossa conversão. No momento em que nós levantamos a nossa mão e declaramos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Reconhecemos que Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Amém? Isso é o quê? É um ato, essa salvação, ela é um ato da graça divina, amém? Um favor que nós não merecemos, tanto que a salvação não é por obras, é por fé, amém? Tá? É um ato da graça divina que nos liberta do poder do pecado. Lembra lá logo no começo? Salvação é ser livre do domínio do pecado, amém? E isso nos garante o quê? Garante a vida eterna, garante o quê? A eternidade com Deus. Meus pecados foram perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia vai nos falar lá, irmãos, em Lucas capítulo 7, versículo 50, assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Tá? Ou seja, o pecado ou o perdão dos pecados e a paz com Deus são resultados do quê? Da fé em Jesus Cristo. Quero te apontar isso. Bom, a salvação que eu recebi me leva a receber perdão de pecados e receber o quê? A paz que excede todo entendimento, que vem através do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele disse para esta mulher, amém? Que padecia de um mal. Ele disse para ela: olha, mulher, a tua fé te salvou e vai em paz. Ou seja, ela recebeu sobre si o milagre do grande amor de Deus sobre a vida dela. A salvação é o milagre do amor de Deus para o mal que afeta toda a humanidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai escrever assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, que parece uma mensagem absurda para muitos, ela é poder que transforma e salva aqueles que creem. Amém? Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 8, ele fala assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a realidade, queridos, é que nós temos diversos textos que nos apontam a isso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai nos falar assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então põe atenção nisso, valente da fé. A salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido que a todos que creem em Jesus. Então, nesse primeiro tempo, nós somos libertos da culpa e da condenação do pecado, que vem por meio da fé em Jesus Cristo. Que vem por meio do quê? Da sua graça, amém? Pois através da graça ele nos perdoa e com o perdão dos nossos pecados nós somos reconciliados com Deus. Então, queridos, isso é o quê? É o primeiro tempo da salvação, o tempo passado, que aconteceu na nossa vida, no dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, guarda isso no teu coração. No dia que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu entrei no primeiro tempo da salvação. Será que você consegue entender isso? Qualquer coisa, põe a tua pergunta aí, que depois a gente procura te responder, amém? Tá? Então, a segunda coisa, o segundo tempo de salvação, a gente vai estudar sobre o quê? O cristão está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Ou seja, a salvação no presente. Tá? O segundo tempo é essa salvação
no presente. Amém? Olha bem, põe atenção nisso. O cristão está sendo salvo do quê? Do hábito e do domínio do pecado. Tá? Parece que é diferente lá do primeiro ponto, e é. Porque lá nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas o pecado, ele tenta nos dominar. Amém? Então, esse segundo tempo da salvação é a gente vencer esse domínio do pecado. Tá? Então, apesar de termos sido perdoados de nossos pecados, a luta contra o pecado continua em nossa vida diária. Amém, queridos? Tá? Vou te dizer, guerreiro, vou te dizer, valente da fé, a luta contra o pecado continua em nossa vida diária. Amém, queridos? Nós somos livres do pecado. O pecado, ele ainda exerce uma influência sobre nós. O pecado, ele trabalha para tentar nos afastar de Deus e nos levar à prática da iniquidade, à prática do mal. Porém, contudo, todavia, ou seja, no entanto, o Espírito Santo agora habita em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, agora ele nos capacita a resistir à tentação e vencer o pecado. Essa é a salvação que nós experimentamos no presente. E essa salvação agora, então, ela é um processo contínuo de quê? De santificação. É um processo de transformação que nos molda agora o quê? A imagem de Cristo, amados. Então, agora nós passamos por um processo, agora nós estamos neste processo de ser livre do domínio do pecado. Em alguma teologia cristã, você vai ouvir falar, queridos, tá, que o cristão não tem agora a possibilidade de perder a salvação. Bom, eu acho muito arriscado você ir por esta linha, mas te respeito se você vai por esta linha. Mas o que eu quero te dizer aqui nesse ponto, tá? Que se a gente não vencer o domínio do pecado, nós ainda estamos escravos do pecado. E se estamos escravos do pecado, aonde está a salvação que nos liberta? Então, para muitos que talvez vivam naquela situação de que eu estou salvo e vou estar sempre salvo, mas continuo na prática do pecado, será que é realmente isso? Bom, só quero colocar umas minhocas na tua cabeça aí. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está falando sobre o quê? Pecado dominando. O pecado agora, amado e amada, não terá mais domínio sobre a tua vida. O mesmo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele vai falar, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, nós já compartilhamos sobre isso. Então, amado e amada, a graça de Deus nos liberta do domínio do pecado. Põe atenção nisso, valente da fé. Você tem a capacidade dada por Deus para resistir à tentação. O Senhor te deu poder para resistir à tentação. Então, nós estamos sendo salvos deste domínio do pecado. Nós estamos sendo salvos, amém, neste processo do hábito do pecado em nossa vida. Jesus, ele no primeiro tempo, ele já nos libertou, ele já nos salvou. A condenação do pecado já foi apagada. Só que agora a gente tem que trabalhar para não entrar novamente na prática do pecado, ou para que a gente vença lá a influência do pecado na nossa vida. Porque nós não fomos tirados deste mundo porque aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Nós continuamos nesse mundo, só que agora com uma decisão de seguir a Cristo. Põe atenção nisso. Mas ainda estamos sob influência do pecado. O nosso corpo tem a natureza pecaminosa estabelecida nele, mas agora tem a natureza de Deus em nós. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo vai falar assim, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai nos transformando em sua própria imagem e nos torna cada vez mais parecidos com Ele.
E tudo isso acontece pelo poder do Senhor, que é o Espírito. Põe atenção, valente da fé, o Espírito Santo, ele nos transforma à imagem de Cristo, tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Cristo venceu o pecado, ele foi tentado em todo o processo. Assim como eu e você somos tentados todos os momentos da nossa vida. Só que agora nós não somos escravos do pecado. Agora nós temos a capacidade de vencer o pecado. O próprio Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículo 19 e 20 de Gálatas, ele fala assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, amém? Vivo não mais eu. Você pode declarar isso? Vivo não mais eu. Fala mais uma vez. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em você, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um comentário aí. Glória a Deus. Amém? Deixa seu comentário aí. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Paulo, ele fala assim: assim, meus queridos amigos, vocês, estão na versão nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer assim: assim, meus queridos amigos, vocês que sempre foram obedientes, continue a trabalhar com temor e respeito para completar a vossa salvação. Olha o que Paulo está falando: para completar a vossa salvação. Processo, fala assim: processo, estar sendo salvo. Tá? Processo, estar sendo salvo, para completar a vossa salvação. Façam isso não somente quando estou presente, mas muito mais agora que estou ausente, pois é Deus quem está sempre agindo em vocês para que queiram e realize aquilo que agrade a Ele. Aleluia! Deus está sempre com você para que você realize aquilo que agrade a Ele. Então, põe atenção aí. O segundo tempo da salvação, ele é um processo contínuo que requer aí o esforço e a obediência, amém? Mas é Deus quem nos capacita a realizar, amém, a sua vontade. Eu quero que você analise isso. Você foi salvo, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, talvez você já é batizado, e aí você tem travado essa luta de vencer o pecado, de não pecar mais. Esse é o processo de salvação, esse é o segundo tempo da salvação, amém? Nesse processo a qual você luta para não continuar na prática do pecado. Será que você está conseguindo entender aí? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida, amém? Põe a mão na tua cabeça e fala assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento e ministra o meu coração para que eu discirna aí os tempos de salvação na minha vida, amém, querido? Faz isso aí, o Espírito Santo vai estar revelando para você. O terceiro tempo da salvação vai falar que nós seremos, amém? Então, o primeiro tempo, ele fala para nós que nós fomos salvos. O segundo tempo fala para nós que nós estamos sendo salvos. Fomos passado, estamos sendo presente, e agora nós queremos falar sobre nós seremos salvos de todas as fraquezas físicas, e seremos, fala de uma salvação futura. Amém? Anota aí, para a glória do nome do Senhor. Então, no terceiro tempo da salvação, nós vamos falar que na volta do Senhor Jesus Cristo, os nossos corpos serão transformados e glorificados, tornando-se o quê? Incorruptível, tornando-se o quê? Imortais. Eu e você, nós seremos libertos de todas as fraquezas físicas, nós seremos libertos das doenças, nós seremos libertos das limitações que são resultados do pecado, da maldição sobre o mundo.
Então essa é a salvação que nós aguardamos no futuro, a redenção completa do nosso ser, a redenção do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Paulo, ele escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 23, na Almeida Revista Atualizada, ele fala assim: e não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, este corpo, que é corruptível, será redimido para um corpo incorruptível. E isso será no dia do Senhor. Isso será no futuro. Amém? Então, olha bem, eu quero que você entenda. Esse terceiro ponto fala de algo que virá. Está no futuro. Então, nós aguardamos a redenção completa. Amém? Tá? Nós aguardamos essa redenção desse nosso corpo físico, contaminado pelo pecado. E aí nós seremos libertos de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas limitações. Alguém me perguntou assim, mas pastor, até aqueles que já morreram, que o corpo já se decompôs, na terra, né? Bom, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 a 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas o que ressuscita é imperecível. Estou falando na versão nova, versão internacional, tá? Bom, o texto fala, Paulo, é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, mas ressuscita em um corpo espiritual. Põe atenção nisso, amado irmão, amada irmã. Nossos corpos serão transformados, glorificados na ressurreição, tornando-os incorruptíveis e imortais para vivermos na eternidade com Deus. Tá que você consegue entender isso? Tá que você consegue assimilar isso? Paulo, um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus Cristo, reconhecia em si mesmo a luta contra o pecado. Em Romanos capítulo de número 7, versículo 14 a 25, ele fala dessa luta. Caminha comigo aqui nas Sagradas Escrituras. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, versículo 14, ele declara assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Versículo 24, Paulo declara assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25, ele vai declarar: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com o corpo a lei do pecado. Põe atenção nisso. Paulo entendia que, apesar de ter sido salvo da culpa e da condenação, ele ainda lutava contra a natureza pecaminosa. Da mesma forma, nós também devemos reconhecer a nossa fraqueza e sempre buscar a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado. O pecado não terá domínio na tua vida. Peça ajuda para o Espírito Santo.
À medida que nós acreditamos em Deus e não nas aparências, amém? Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vistas, ou seja, não por aparência. A partir do momento que nós realmente nos posicionamos em acreditar em Deus, nós somos libertos, amém? Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos psicologicamente do sistema do mundano, do sistema do mundo. Nós somos libertos, amém? Porque é esse sistema do mundo que nos conduz ao pecado. Tá? O príncipe desse século cegou o entendimento. É ele que está trabalhando para que você continue na prática do pecado. Que as escamas dos teus olhos caiam hoje para você entender e fugir do domínio desse pecado e lutar como Paulo contra o domínio do pecado. Amém? Eu quero te fazer analisar, eu quero te fazer pensar, pois talvez isto seja a resposta de tantas lutas que os cristãos passam, tantas adversidades que nós enfrentamos. A gente precisa compreender esses 3 tempos da salvação. Ou seja, o primeiro tempo, o homem é formado em espírito, de espírito, amém? O Espírito de Deus habita no espírito do homem, amém? Então, a salvação do espírito acontece no momento em que nós cremos em Jesus. Nós somos livres da culpa e da penalidade do pecado e recebemos a vida eterna. Então nós podemos dizer o quê? Que o espírito que estava morto, o espírito humano que estava morto, com entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ele passou agora a ter vida. Então nós podemos dizer que o espírito, tá, foi salvo, o espírito humano foi salvo. A outra questão, porque o espírito é a parte do homem que é ligada a Deus. A alma, o segundo ponto, é o X da questão. Aonde você vai passar a eternidade, a salvação da alma, então essa é um processo contínuo. Nós somos libertos do domínio do pecado. E precisamos o quê? Crescer em santidade diante do Senhor. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Então, querido, eu quero que você entenda que esta alma está sendo liberta. Porque nós estamos sendo trabalhados para sermos moldados na imagem de Cristo. A cada dia nós somos sendo trabalhados nas nossas imperfeições. E o terceiro tempo fala sobre o corpo, a salvação do corpo, ela vai acontecer ou acontecerá na volta do Senhor Jesus Cristo, quando nós seremos ressuscitados ou outros arrebatados, amém? Com os corpos glorificados e imortais. Então eu quero que você pense sobre isso, e a pergunta que eu quero te fazer para você meditar nessa hora é: você tem certeza da sua salvação? Você se sente perdoado e livre do pecado? A terceira pergunta: você se sente livre no presente, crendo que Deus está no controle e você está sob a proteção de Deus como filho amado? Ou a pergunta talvez mais difícil para você responder: você sente o mesmo impulso maligno de querer saber mais do que Deus, de querer viver na sua própria maneira de viver, pelo seu próprio preconceito de viver, distanciado de Deus, distanciado da igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou será que você entende que é preciso aceitar o reino de Deus na sua vida? Eu quero que você pense nesta hora, porque talvez hoje seja o dia da sua salvação, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar a salvação em sua totalidade, amados. Tem muita gente buscando a salvação na parcialidade, é parcial. Nós temos que buscar num todo. O Espírito recebeu a salvação quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você então não entregou, entregue agora.
Nós devemos crer no perdão dos nossos pecados. Nós devemos lutar contra o pecado na nossa vida diária. Nós devemos aguardar essa redenção completa que virá na volta do Senhor Jesus Cristo. É plenitude de redenção. Redenção do Espírito foi, redenção da alma está sendo, redenção do corpo será. Pois ao fazermos essa busca do Senhor, amado irmão, quero te levar ao entendimento que você vai experimentar a verdadeira libertação em Cristo. A verdadeira libertação que Ele oferece para viver uma vida gloriosa em Deus. Imagine aqui, imagine um jardim com flores lindas. Tem um louvor que fala, né? Somos um jardim. Mas imagine esse jardim com flores lindas, mas com ervas daninhas crescendo por toda parte. Quando você remove essas ervas daninhas desse jardim, quando você começa a cuidar desse jardim, fala para mim se esse jardim não fica mais bonito e mais florido. Fala assim, põe um comentário aí. Quando eu cuido bem do jardim, ele manifesta a sua beleza. Amém? É assim que a salvação nos transforma, mano. A salvação, ela nos liberta do mal. A salvação, ela nos aproxima de Deus. Para que a nossa vida se torne mais bela e mais frutífera. Verdadeiramente, amado, eu quero que você entenda, compreenda essa salvação em 3 tempos. O espírito humano volta para Deus, ele foi salvo. A alma é o X da questão, o ser ou não ser, eternamente com Deus ou eternamente distanciado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. As Sagradas Escrituras vão nos narrar em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A salvação da alma é um processo contínuo, no qual nós somos libertos do domínio do pecado. Nós crescemos em santidade, é isso que nós vimos. Eu quero que você guarde isso no teu coração. E o corpo será salvo no grande dia do Senhor. São 3 tempos da salvação, que o Espírito Santo de Deus possa aclarar poderosamente sobre a sua vida e que esse jardim, amém, que é você, seja pleno, viva uma plenitude de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu posso, gostaria de orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, ó Deus, Pai, a passarmos por este processo, Senhor, ó Deus, de salvação, este processo de santificação, Senhor, ó Deus. Pai Santo, sabemos e cremos que o nosso espírito hoje tem vida e que é a parte que o Senhor estabeleceu em nós, Senhor, para vivermos uma plenitude de comunhão contigo, Pai. Pai querido, e através dele, Senhor, ó Deus, com a ação do teu Santo Espírito, a nossa alma é ministrada a cada dia, Senhor, ó Deus, pois ela é a sede das nossas emoções, Pai, ó Deus, e a qual, Senhor, ó Deus, o Senhor tem trabalhado para nos mostrar, para andarmos no caminho da verdade, da justiça, pois nós entendemos que virá o juízo, Senhor, ó Deus. Então nos fortalece a cada dia, Senhor, ó Deus, para fugir da aparência do mal, Senhor. E cremos, Senhor, ó Deus, que no dia da redenção, Pai querido, ó Pai amado, no dia, Senhor, ó Deus, da plenitude dos tempos, ó Pai, ó Deus, o nosso corpo, Pai querido, pós-morte ou ainda vivo no arrebatamento, seremos transformados para estarmos na eternidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos socorre a cada dia para permanecermos firmes na fé, sem desviar da Tua presença, Senhor, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Carecemos a cada dia da Tua misericórdia sobre nós e do Teu fortalecimento através do Espírito Santo, para vivermos
de glória em glória e de vitória em vitória. Oramos, Pai, em nome de Jesus e te agradecendo por tão grande amor pelo qual o Senhor tem nos amado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da sua santidade. Amém e amém. Bom, chegamos ao final de mais uma lição poderosa aí, falando sobre o nosso plano de salvação. Espero poder ter contribuído um pouquinho para o teu crescimento espiritual, amém? Quero te pedir, deixa teu comentário aí, amém? Seu comentário é motivador para nós, mesmo que essa lição não tenha sido boa para você, mesmo que haja algumas palavras, algumas verdades que talvez para você não é da mesma linha do seu pensamento, mas deixa teu comentário aí em nome de Jesus e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento, compartilhando aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando, amém? Então espero teu comentário aí abaixo, amém, sobre essa lição em nome de Jesus. E se você chegou até aqui no final e ainda não é inscrito no canal, vai lá, deixa seu clique na inscrição, se inscreva no canal e nos ajude nesse crescimento. Aproveita e deixa teu like, amém? Ou dislike se você não gostou aí desta palavra, desse ensino, amém? Mas deixa ali a sua expressão, amém? Daquilo que você sentiu no teu coração com esse ensino. Não esqueça de ativar o sininho para que nossos próximos posts, para as nossas próximas postagens aí, você seja notificado por elas. E seja um missionário sempre compartilhando mensagem de vida para aqueles que precisam. Eu amo a tua vida, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Seja um valente da fé. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus abençoe a tua vida. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.